funciona para calcular a taxa de compressão? A taxa de compressão é uma relação entre o volume admitido em relação ao volume comprimido. Então, o que o motor admitiu? É o volume que encontra na câmara de combustão, mais o volume ocupado pela junta, mais o volume ocupado pelo pistão, que a gente tem aqui. Tá? Ele vai ter um certo volume, mais o volume do cilindro. Então, a soma de volume da câmara, volume da junta, volume do pistão e volume do cilindro me dá o volume admitido. E se eu quiser calcular o volume comprimido, é só tirar o volume do cilindro. É o volume da câmara, mais o volume da junta, mais o volume do pistão. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que medir o volume da câmara, vamos calcular o volume da junta, vamos medir o volume do pistão e vamos calcular o volume do cilindro para poder calcular a taxa de compressão desse motor. Importante colocar um volume bom de graxa, porque senão ele pode vazar na hora da medição, porque o líquido exerce uma certa força e aí ele pode vazar aqui da câmara e aí mentir o valor medido. Aplico uma certa força aqui para vedar direitinho. Pronto, tá colado. Agora, o objetivo é preencher toda a câmera com o líquido que a gente está usando, que é álcool com um corante vermelho, para facilitar a visualização. A gente vai preencher toda a câmera, tirando todas as bolhas de ar. Agora, quando chegar nessa parte final, eu tenho que cuidar, percebo que a bolha maior está aqui, então eu vou começar a preencher por aqui, ó. Para no finalzinho, ó, volume total. Toda a câmera preenchida, não tem nenhuma bolha de ar. Bom, acabamos a medição, a gente iniciou com a bureta zerada e ela atingiu o volume, aqui seria 19, aqui seria 20. Ela tem tá um pouquinho acima do 20, então seria 19,9 seria o volume em ml, 19 ml.9. Esse foi o volume que a gente mediu na câmera. 19,9 ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá, pessoal? Então, eu tenho... Agora, a gente vai ter que calcular o volume da junta. Por que calcular? Porque eu vou usar uma equação matemática, aquela equação, né? O volume de um cilindro e a junta, ela é um cilindro. Porque só que ela é um cilindro com uma altura muito baixa. Então, eu vou pegar lá o diâmetro e a altura, o diâmetro e a altura da minha junta, certo? E vou calcular. Então, eu medindo aqui, eu achei o diâmetro da minha junta, aqui ó, 77,4 milímetros. E eu achei a espessura da minha junta 0,7 milímetros. Então, se eu passei isso aqui para o cálculo, ó, 3,1415 multiplicado por que 7,74? Porque eu passei da unidade, quando eu medi aqui com o paquímetro, eu medi em milímetros. Agora eu passei para centímetros, 7,74 centímetros. Ela está ao quadrado multiplicado pela altura, que é 0,07 centímetros. Então aqui centímetros, centímetros e eu medi em milímetros. O resultado deu 3,29 centímetros cúbicos. Então a gente vai passar isso aqui para o nosso cálculo. 3,29 centímetros cúbicos, que eu já falei que é igual a ml. Então, o que caberia lá no volume dessa junta aqui é exatamente 3,3 ml, se a gente fosse arredondar. Bom, pessoal, a gente acabou de zerar a bureta e o nosso pistão já tá, a gente colocou, a gente não está usando graxa, tá? Tem pessoas que usam outros produtos, mas a ideia é simplesmente isolar e pegar, isso aqui é uma placa de acrílico com furos também. Tem algumas pessoas que usam vidro, então o método é muito semelhante para tem vários processos para fazer. A ideia é mostrar o que a gente vai fazer aqui com esse aqui. Então vamos medir o volume do pistão, assim como a gente fez com o volume da câmera. Percebo que a formação da bolha de ar foi desfeita. Perfeito. O volume encontrado foi, deixa eu pegar aqui, ó, 11, 12,
ml. Esse foi o volume encontrado, está exatamente em 12 ml. Então, esse foi o volume medido dentro da... Eles chamam de dish, que é essa piscina aí dentro do pistão, tá? Então, a gente vai calcular agora um outro fator muito importante que eu vou mostrar para vocês. Bom, agora a gente vai medir o quanto de altura que tem o pistão para baixo. Ele tem 1 milímetro para baixo e o nosso pistão tem um diâmetro de 76,5. Com essas medidas a gente pode calcular o volume, que é como se fosse a junta lá, é o volume de um cilindro. Então 3,1415 multiplicado por 7,66 centímetros ao quadrado vezes 0,01 centímetro. Isso o dividido por 4, o resultado deu 4,6 ml. 4,6 ml somado com o volume que a gente tem aqui do pistão, que é 12 ml, a gente vai obter o volume do pistão, ok? Então, o volume do pistão a gente vai fazer aqui, ó, seria 12 mais 4,6. Nós temos 16,6 centímetros cúbicos. Essa é a medida do volume do meu pistão. Bem, vocês observaram que esse pistão, ele é côncavo, né? Ele tem uma saliência para baixo, então eu tive que medir o volume, ele é negativo, ele vai tirar a taxa do motor. Mas se eu tivesse um pistão como esse, aqui é um pistão box de motor aspirado, que ele tem, que a gente chama de dome, né? O pistão com dome, ele invade a área dentro da câmara de combustão. Consequentemente, eu vou ter que calcular o volume que ela vai ocupar. E o correto seria pegar, por exemplo, e criar uma forma com argila ou com gesso, ou eu posso criar com silicone, e aí eu vou tirar um molde. E aí, tirando esse molde, eu também poderia medir. Existe uma outra possibilidade, algumas pessoas fazem de uma outra forma, e como é que fazem? Coloca aqui um anel O-ring, coloca uma cinta de anel, comprime essa cinta de anel e coloca e mede o volume que daria para uma determinada altura, coloca uma altura conhecida e aí desconta o volume que foi medido com a bureta. Existem essas duas formas, aí cada um pode fazer da maneira melhor que for para você, né? O que você achar melhor. Mas o mais importante de entender é que esse tipo de pistão com dome, ele vai diminuir o volume da câmara de combustão no momento quando o pistão está em PMS, ou seja, o volume comprimido vai ser menor, automaticamente ele aumenta a taxa. Esse aqui, o volume comprimido, vai ser maior, então ele vai diminuir a taxa. Então ele tem uma relação direta, né, esse volume do pistão em relação ao cálculo da taxa, como a gente está vendo. Bom, agora faltou o último cálculo, que é o calcular o volume do cilindro, né, usando a mesma equação, né. Eu pego lá 3,1415, que é π, para calcular a área da circunferência, multiplico lá por 7,65 centímetros, que é o diâmetro do nosso pistão, que é o mesmo diâmetro que a gente já mediu lá para calcular o volume do nosso pistão, porque ele estava abaixo, né? E aí, só que agora a gente tem um curso muito maior, a altura não é mais 1 milímetro, são 87 milímetros, que dá 8,7 centímetros. Isso me dá 399 centímetros cúbicos. Então o último volume é 399 centímetros cúbicos. Então agora é só calcular o quanto que eu tenho de volume admitido. Vamos calcular? Taxa de compressão estática é igual ao volume admitido, que é 439,66 pelo volume comprimido. 11 para 1 de taxa. Bom, pessoal, para recapitular sobre cálculo de taxa de compressão. Não esquecendo que o conceito é o mais importante, digamos assim, que é a relação do volume admitido pelo volume comprimido, como a gente colocou lá no início da nossa equação. Nós sabemos que o motor tem várias peças cilíndricas e para isso eu tenho que saber calcular o volume de um cilindro, e isso a gente faz o cálculo usando uma equação matemática. A equação que a gente utilizou para calcular o volume do cilindro é aquela equação conhecida, porém eu simplifiquei um pouco, que acho que é o mais fácil. O volume de um cilindro é π, que é 3,1415, a gente arredondou para 3,1415, multiplicado pelo diâmetro ao quadrado, dividido por 4, multiplicado pela altura, que seria o curso, né? Então a gente vai achar, assim, o volume do nosso cilindro do motor. E assim como outros cilindros, como a própria junta, como a distância do pistão,
o ponto máximo do bloco, do deck do bloco, como a gente aprendeu, né? Então, olha só, para recapitular, o volume da câmera, a gente mediu, deu 19,9 ml, que é equivalente a 19,9 centímetros cúbicos. A gente calculou o volume da nossa junta, porque ela é um cilindro, né? Ela não deixa de ser um cilindro com uma altura muito baixa, que deu 3,29 centímetros cúbicos. A gente calculou o volume do pistão. O volume do pistão foi o mais interessante, porque a gente teve que medir uma parte e calcular a outra parte no bloco do motor, né? Então eu tenho uma parte que foi calculada e uma parte que foi medida. E a somatória das duas deu 16,6 centímetros cúbicos. O cálculo da volume deslocado do nosso motor deu 399 centímetros cúbicos. E o volume total admitido deu 439,66. E o volume comprimido seria 39 centímetros cúbicos,79. A nossa taxa deu 11:1. Então, essa é a maneira correta da gente utilizar, e essas são as ferramentas que eu mostrei para vocês para a gente efetuar o cálculo correto da taxa de compressão. Tá ok, pessoal?